Diretoria do Goiás recebe proposta oficial por jogador nesta Série B do Brasileirão de R$ 600 mil. Quero trazer os detalhes em relação a essa história, com a contra-oferta da diretoria esmeraldina, comentar também sobre a situação contratual de alguns jogadores, que apesar da janela aqui no Brasil já estar encerrada, ainda existe o mercado exterior, seja aí dos Emirados Árabes, Arábia Saudita, futebol europeu. Quero trazer os detalhes em relação a essa história também em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço desculpas aqui novamente pelo imprevisto, ainda estou sem o computador para gravação, tá no concerto, espero que resolva o mais rápido possível, ainda hoje já tendo novidades aqui para a gente dar continuidade no canal, mas melhor do que ficar sem as notícias aqui, a gente fica esse bate-papo frente a frente, relembrando, né, o começo aqui do canal também. Por falar em começo, os parceiros do canal, eles são fundamentais para o nosso projeto. E o Timóteo Abreu, ele te ajuda inclusive a encontrar o imóvel ideal, aquele que você procura, seja aluguel ou compra de casas, apartamentos, terrenos, em Goiânia e região. Vou deixar o link do Esmeraldino, Timóteo Abreu, tanto do Instagram como do WhatsApp, na descrição do nosso vídeo. Beleza? Assim também como da Alternative Bike Shop, para você que quer comprar uma nova bicicleta, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, você encontra alternativas a partir de R$ 899,90. Bicicletas Aro 29, vou deixar o link também na descrição do nosso vídeo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante divulgada pelo portal esmeraldino.com. Um abraço para a rapaziada, inclusive, garantindo uma proposta oficial para o zagueiro Antony de R$ 600 mil. Seria um empréstimo ao Botafogo até o final da atual temporada. Entretanto, a diretoria do Goiás até achou interessante os valores, porém recusou a forma de pagamento. Segundo informações do esmeraldino.com, seria em duas parcelas de R$ 300 mil, tá? Mas o Goiás fez uma contraproposta de R$ 600 mil em uma parcela única. Desta maneira, as negociações foram paralisadas. Lembrando que com o encerramento da janela, mesmo se tratando de uma negociação que fosse para o sub-20 ou algo nesse sentido, não é possível, né? Até porque a janela se completou nesse último dia 2 de setembro. Porém, é um nome que a gente pode sim ficar atento para os próximos capítulos. Houve uma sondagem recente do Parma, da Itália, então por lá ainda a janela está aberta. Para chegar, o Goiás não pode contratar jogadores empregados. Porém, para a saída, aí a história já é diferente, tá? Mesmo com a janela fechada para o Goiás, em termos de saídas, não muda nada. Exceto, claro, né, para os clubes do futebol brasileiro, que já não podem contratar mais jogadores empregados. Os que estão livres no mercado, a situação ainda continua normal. Em relação ao Antony, um empréstimo desse, né, R$ 600 mil, para ele ganhar uma experiência fora até o final do ano, acho que não seria ruim não, tá? Mesmo a defesa do Goiás nesse momento, em especial o miolo de zaga, passando por um momento instável, né, na competição, o Antony não vem jogando. O último jogo dele, por exemplo, já vai completar um turno, foi contra o Atlético, aquela vitória lá no Ascioli. E olha que assim, ele vinha entrando bem, né, com personalidade. Eu lembro, por exemplo, aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lá, o Antony entrou na lateral esquerda, não comprometeu. Contra o Avaí também aqui na Serrinha, ele fez 45 minutos. Foi titular contra o Atlético, acabou não indo bem. Aliás, ele até jogou depois, tá, fazendo uma correção. Foi contra o Volta Redonda. Aqui na Serrinha, ele entrou ali faltando 15 minutos para encerrar a partida. E depois disso, ficou no banco de reservas em vários jogos e não participou. Eu acho que é um nome que talvez, né, o Mancini, num momento mais tranquilo, enfim, possa ir ingressando o jogador novamente dentro do elenco principal. O Antony, para mim, era um jogador para ter ganhado espaço já no Campeonato Goiano. Isso não aconteceu por dois motivos. Primeiro, que ele estava na seleção brasileira, ficou na disputa do Sul-Americano Sub-20 até meados ali mais ou menos de fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro. Ele chega no Goiás já no final daquele mês, faz a primeira partida contra o União de Rondonópolis, nessa atual temporada. Então assim, é um zagueiro que eu enxergo potencial. O contrato no Goiás é curto, então primeira situação, eu pensaria numa renovação. O contrato atual do Antony vai somente até dezembro do ano que vem. Então assim, parece longe, mas a partir do dia 1º de julho do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato e se mudar para um outro clube de maneira gratuita. A primeira questão é essa, buscar uma renovação contratual, já que essa negociação com o Botafogo acabou melando, né? O Goiás queria o pagamento à vista,
e esta possibilidade da Itália pode sim aparecer. E se aparece no ano que vem, o jogador esperar de janeiro para julho é um passo, né? É um pulo para sair de graça. Então o Goiás precisa primeiramente pensar em uma renovação. Também, da mesma forma, o reingresso do jogador ao elenco profissional, o elenco principal. Ele ficou, inclusive, no banco contra o América Mineiro. Às vezes, né, num jogo que o Goiás já está vencendo, 2-0, coloca o cara ali, faz ali 10, 15, 20 minutos, aos poucos vai recuperando a condição. E ele é um dos únicos zagueiros canhotos, né, do elenco do Goiás. Ele e o Tite sendo as únicas opções para o Wagner Mancini nesse presente momento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa em relação a essa história, esta proposta, se acha que o Goiás deu bobeira, né, de não ter aceitado o valor de 600 mil parcelado, ou se faz certo a diretoria esmeraldina visando esta reta final de temporada. Conheça a Bueno Tênis Club e comece um novo esporte neste ano de 2025, localizado na Avenida T10, no setor Bueno, ali pertinho do Goiânia Shop. A Bueno Tênis Club te oferece aulas exclusivas, personalizadas, de acordo com a sua rotina. Eu vou deixar o link da Bueno Tênis Club aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também. Beleza? Assim também como a Lavanderia Viva Cor, as suas roupas em boas mãos, localizado na Avenida T2 desde o ano 2000, recebendo as suas roupas e deixando ela em estados perfeitos, seja em tinturaria, lavagens especiais e muito mais, é com a Viva Cor. E a RJC Assessoria Contábil, declara o seu imposto de renda ou a criação de um novo CNPJ, uma assessoria completa para pessoa jurídica e personalizada, você encontra com a RJC. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Para completar o vídeo, quero falar sobre duas informações rapidinhas. A primeira delas, o Fortaleza que deve levar o Jair Ventura, tá? Estava lendo aqui algumas informações vinculadas aos times da Série B. O Avaí, que é o próximo adversário do Goiás, o Jair Ventura tem uma proposta nesse momento do Fortaleza. Existe aí uma grande possibilidade dele deixar o Avaí, até porque por lá a crise financeira é muito grande, mais de 2 meses, né, de salários atrasados. O Jair Ventura não é um cara que tem o costume de trocar os times pelo meio do caminho. Só que o Avaí já vem nessa instabilidade e aquela coisa, eu também olho pelo lado do profissional, né? Se o Avaí perde para o Goiás e perde o outro jogo, é bem provável que o Jair Ventura seja demitido. E aí tá devendo salário, será que vai pagar a rescisória? Também não vai. Então assim, o Fortaleza também tá mal, mas querendo ou não, é um time que tá na Série A. Eu não julgaria, por exemplo, o Jair Ventura de maneira alguma nessa saída. Acho que seria bom para o Goiás, né? Até porque foi o próprio Jair Ventura que deu o pontapé inicial nessa temporada de 2025, na montagem, né, do elenco esmeraldino. Vamos ver, tendo novidades aí até o domingão, a gente volta a falar sobre o Jair Ventura. Em relação aos contratos do Goiás, tá? Eu vejo alguns torcedores perguntando. Dos garotos mais jovens, o único que tem um vínculo relativamente curto é o próprio Antony, né? Com esse vínculo até o final de 2026. No restante, o Goiás está bem tranquilo. Tá? O Tadeu tem vínculo até o final de 2029. O outro, né, jovem é o Diego Caetano. Também tem contrato renovado recentemente até 2027. Tanto ele como também o Pedrinho. Que mais? Outros garotos aí da base. O único que tem contrato curto é o Alan, né? O Alan Stence e o Xavier, lateral esquerdo que acabou de retornar da Aparecidense. O Alan estava no Sampaio Corrêa, os dois que têm vínculo somente até dezembro. O Goiás tomará uma decisão em relação aos dois atletas. E o Vitor Lustosa também, tá? Segundo o site Transfer Market, o volante ainda tem contrato no Goiás até o final deste ano. Ele estava emprestado por último ao Concórdia, lá em Santa Catarina, acabou tendo uma grave lesão no joelho. Dos titulares, tá? Os que têm contrato somente até o final do ano, o Messias está emprestado pelo Santos, a mesma situação do Luiz Felipe, também está emprestado pelo Santos até o final do ano. O Lucas Ribeiro pertence ao Goiás, mas tem vínculo somente até dezembro. O Lovati também está emprestado, contrato até o final da atual temporada. O Fábio também, que acabou de chegar, e o William Lepo são dois jogadores emprestados também. Nessa história do William Lepo, eu acredito que o Goiás tenha uma obrigação de compra em caso de acesso, tá? Porque o Vitória acabou recusando essa proposta lá do Chipre. Eu vou verificar exatamente essa situação. Acredito que é um jogador que, se o Goiás subir para a Série A, terá que ser obrigatório, né, a compra do atleta.
O Marcão e o Gonzalo, às vezes um titular, às vezes outro. Os dois também têm vínculo somente até dezembro. E o Rafael Gava, né, que às vezes aparece também na escalação titular. O Wellington Rato, mas caso o Goiás suba para a Série A, o Wellington Rato automaticamente fica para o ano que vem. No restante, os titulares têm contratos. O Anselmo Ramon, o Pedrinho, Jajá, Isli Garcia, o Brian, que acabou de chegar também. Que mais? O Juninho, também outro que tem contrato até o final de 2026. Moraes, Diego Caito, Tite, Tadeu. Então, assim, é um Goiás que, no meu entendimento, faz uma montagem, um planejamento do seu plantel melhor, mais organizado, mais profissional e pensando no longo prazo do que em comparação aos últimos anos. É claro que não existe receita de bolo, é claro que não existe garantia, mas um clube organizado ele é fundamental para você chegar em um objetivo maior, tá? E não nessa dança de cadeiras, nessa reestruturação, demite 10, 15, 20 jogadores e refaz todo o elenco. O Goiás já passou da hora de ter um elenco com a mesma cara durante 2, 3, 4, 5 temporadas, por que não? Tá? Não estou falando de manter os mesmos jogadores, não é isso, mas sim uma espinha dorsal. Eu vejo que a gente está começando a ter isso, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o elenco do ano passado, tem alguns mesmos jogadores. Tadeu, Diego Caito, o Messias, né, já estava na zaga esmeraldina. No meio de campo, quem que permaneceu? O Marcão, permaneceu também o Rafael Gava, permaneceu do ataque o Pedrinho e o Hélio. Então, assim, é um começo, tá? Eu confesso para vocês que não gosto dessa coisa de você começa uma temporada, dispensa todo mundo e aquela base, aquela benfeitoria que acabou sendo realizada no ano anterior acaba não servindo para nada, tá bom? Só antes de finalizarmos, convido você a conhecer a RT Facas. Localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, você encontra lindos produtos personalizados do Verdão, como copos térmicos, facas, tábuas para corte e muito mais, para deixar aí o seu churrasco personalizado com a sua cara nesse finalzão de semana. O link da RT Facas aqui embaixo também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Eu aqui mexendo aqui para pausar o vídeo, não é assim não, né? Aí eu vou ter que cortar aí agora. Um abraço.